Ei, me diz uma coisa. Você já foi ferida pela igreja? Magoada pela igreja? Já se foi envolvida em fofocas? Já contou algo pra alguém muito profundo do seu coração e de repente essa pessoa que você achou que podia confiar, afinal, é uma irmã em Cristo, contou pra várias pessoas ou falou coisas de você que você nem disse, espalhou coisas de você que você nem disse, da sua família, de alguém da sua família? Você já teve problemas dentro da igreja que você não esperava que fosse possível ter dentro da igreja, justamente dentro da igreja? Bom, quero falar com você, quero ter uma conversinha com você aí o mais breve possível aqui, só pra gente iniciar uma conversa, tá? Oi, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente não repara não, né? Vocês vão reparar ainda, mas porque eu vou alertar essa voz, né? Essa voz maravilhosa, rouca, tá melhor do que eu tava hoje de manhã. E essa cara, assim, né? São coisas, assim, literalmente de alguém que acabou de sair da gripe. Eu tô saindo dela, eu acho que acabou, mas eu tô com efeitos ainda e um deles é a voz, tá melhorando aos pouquinhos, mas já só para explicar isso para vocês, é só isso, já estou bem. Passei aí o feriado descansando à força por causa dessa gripe. E muito obrigada, inclusive, a todo mundo que orou quanto a isso, né? Eu pedi lá no Instagram, muito obrigada. E postei, né, esses dias nos meus stories e postei no meu feed também essa conversa sobre como que tá difícil pra gente se envolver com a igreja, né? No geral, assim, se envolver mesmo, de verdade, sabe? Conviver com a igreja, ser vulnerável na igreja, fazer essas amizades mais profundas também dentro da igreja. Porque eu sei que machuca, e eu sei que machuca muito. E ao longo da minha vida aí, mesmo profissional, eu conheci muita gente que chegava, via que eu era cristã, via que eu era crente, e aí falava, eu também sou evangélica, mas eu não vou mais à igreja, eu não frequento mais a igreja. Parei, né? Parei com isso. E quando você vai perguntar o porquê, né? Mas por que você não vai mais? 99% das vezes é por problemas de relacionamento. A pessoa conta alguma coisa que ela foi envolvida com fofoca, brigou com alguém na igreja, várias situações assim que geraram mágoa, ressentimento, que não foram resolvidas e a pessoa saiu da igreja e resolveu que na cabeça dela é uma boa ideia não estar na igreja, não viver a igreja, mas continuar dizendo que é crente por aí, né? Outra coisa também que acontece bastante, tão triste quanto também, é a pessoa, ela continua até indo ali aos domingos, alguns domingos, mas ela se envolve o mínimo possível. E quando eu digo mínimo, às vezes assim, nem o mínimo possível ela se envolve com as pessoas da igreja. Vai ao domingo, assiste ao culto, né? Presta o culto e vai embora. Ninguém a conhece direito e ela não conhece ninguém direito. Também por essas razões, né? Também por razões aí de já ter sido magoada, já ter sido ferida dentro da igreja. Como a gente diz, ferido pela igreja, magoado pela igreja, mas que não é pela igreja, né? Foi por pessoas, algumas pessoas ali específicas, mas quando você é magoado, quando você é ferido nesse contexto de uma comunidade que você tem essa expectativa de que deveria te acolher e cuidar de você, são muitas vezes que 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas que fizeram esse algo com você se tornam tão incômodos, tão pesados, que o resto da igreja, o resto dos 300 membros, ou seja lá quantos forem, ficam assim, como nada, né? O foco fica muito naquilo ali, porque de fato, quando a gente é magoado, fica muito pesado. Você já passou por isso? É a situação que você tá agora? Talvez se protegendo demais, talvez colocando barreiras demais ao seu redor? Eu acho que eu falo com muita gente, assim, com muitas mulheres, até comigo mesma quando eu faço essa pergunta, porque é muito difícil
ter alguém que frequenta de fato uma igreja, que viveu de fato, né, no contexto da igreja, que possa afirmar, a pessoa possa dizer assim, não, eu nunca fui magoada, eu nunca magoei ninguém. Olha, se você não foi, você vai ser. E se você não magoou, você vai, porque isso faz parte de viver numa comunidade. Ai, mas Ana, mesmo numa comunidade que, né, a gente espera isso na nossa escola, a gente espera isso na faculdade, a gente espera isso no trabalho, mas a gente não espera que isso aconteça dentro da igreja, né? Aí tem até aquelas pessoas que falam, mas nossa, aí eu cheguei na igreja e descobri que só tem hipócritas. Tem sempre lugar para mais um. Meu ponto são muitas as coisas que tentam dificultar o nosso relacionamento dentro da igreja e tentam nos afastar muito mais do que nos unir. E essas coisas são pecado, pecado do outro, pecado nosso, e esses pecados se chocando. Porque na igreja, apesar de que há essa expectativa de que as coisas sejam perfeitas, nós ainda somos pecadores lidando com pecadores. Mas pela graça de Deus somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus em processo de santificação. Então, nós precisamos uns dos outros nesse processo de santificação. Deus usa os nossos irmãos. Lembre do que eu falei, Deus escolheu cada pessoa que está na igreja local com você. Não foi você que escolheu, né? Quando eu falo essas coisas assim de não levantar barreiras, de você ser vulnerável, de você aproveitar as oportunidades mesmo, para dividir fardos, as oportunidades que você tem. Eu não quero dizer que você faça isso com qualquer pessoa na internet, que você faça isso com qualquer pessoa que passa por você, mas na sua igreja local, considerar com amor, um pouco mais de amor, com um olhar um pouco mais amoroso com as pessoas que estão envolvidas com você. A gente sabe, como eu disse, a gente sabe que existe sim muita gente que já tá mal intencionada, que já faz aquele comentáriozinho ali, de fato, não por amor, não pra saber, mas pra dar aquela cutucadazinha, né? Mas a gente tem que saber discernir. E mesmo essas pessoas que fazem isso com essa maldade, Deus também tá usando você, que foi atingida por esse pecado da pessoa, pra moldar essa irmãzinha. Sabia disso? Muitas vezes a pessoa ela tá tão no modo assim, ela tá tão acostumada com aquele modo de agir, sabe? A língua ferrenha, tudo que a pessoa fala é pra cutucar, tudo que a pessoa fala é pra ferir de alguma forma, mas ela tá tão acostumada, ela faz isso por tantos anos, e Deus colocou justamente você ali ao ser magoada por ela para o processo de santificação dela, se ela é cristã de verdade, né? E você não é porque ela faz isso que você pode dizer que ela não é, né? Até porque você também comete muitos outros pecados que ferem as pessoas. Mas se a gente fica se afastando, né, de querer resolver esses problemas, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a irmãzinha lá da língua ferrenha, ela tá sempre cutucando, E você, tipo, não, eu não vou, deixa pra lá, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. Você tá deixando de ser instrumento de santificação, de Deus usar você na vida dela. Assim como você sabe que várias pessoas são usadas por Deus na sua vida. Na minha vida de comunhão na igreja, tem várias coisas que eu hoje não repito, porque eu acabei ferindo outras pessoas, e essas pessoas me deixaram saber que foram feridas. E eu tive a oportunidade de me arrepender daquilo que eu nem sabia que eu tinha que me arrepender, que eu nem sabia que era algo que estava magoando as pessoas, até que alguém que foi magoado chegasse para mim e disse: você pecou contra mim, você pecou contra Deus e pecou contra mim. E eu ter a oportunidade de me arrepender, eu ter a oportunidade de pedir perdão e de ter um relacionamento restaurado ali, ao invés de ser descartada simplesmente porque fiz alguma coisa ali com a pessoa que eu, no meu modo operante ali de agir, muitas vezes não estava necessariamente fazendo por mal, mas era o meu modo de agir, tá entendendo? O meu ponto.
A gente sabe que nesse processo de conviver, nesses processos de comunhão, a gente descobre coisas sobre a gente que a gente não descobriria de outra forma. Então, por exemplo, na minha família, né, eu, minha mãe e minha irmã, várias coisas Deus foi me mostrando no relacionamento com elas de forma muito específica, mas que mesmo com anos de convivência com elas, tem coisas que eu tô descobrindo agora no meu casamento, de pecados, de coisas enraizadas ali no meu coração, que só agora, depois que eu casei, com 33 anos, que foi me revelado por causa do casamento, por causa do meu relacionamento especificamente com o Diego. Outras tantas coisas, mesmo eu tendo tido essa convivência toda com a minha mãe, com a minha irmã, com meu pai, apareceram depois na igreja, no relacionamento específico com uma mulher específica ou com outras pessoas assim da igreja, coisas que me foram reveladas porque incomodaram a elas, mas que não incomodavam minha mãe e minha irmã, por exemplo. Tá entendendo meu ponto? Então, existem muitas coisas que são tratadas dentro da igreja. Deus escolheu aquelas pessoas para estarem ali. Deus escolheu a dedo aquela irmãzinha que se incomoda demais comigo, aquela outra que eu me incomodo demais com ela. Deus escolheu a dedo para mostrar coisas, para cavar no meu coração, para virar o espelho para mim e me fazer entender o porquê que aquela irmãzinha me incomoda tanto. E aí, às vezes, é o meu pecado reagindo a coisas que não tem nada a ver, e às vezes é um incômodo que Deus quer que eu passe para ela, que eu ajude ela no processo de santificação dela. Então, assim, ferro afiando ferro faz barulho, ferro afiando ferro causa faíscas, né? E é claro que isso não é sem dano. E sabe o que é impressionante mesmo? Assim, o que eu acho muito impressionante não é quando não tem nenhum problema, tá? Porque eu sei que isso não é possível. Isso só é possível se eu não me envolver, se eu não me abrir, se eu não for vulnerável. Aí isso é possível, não vai ter problema, porque ninguém vai saber nada de mim, eu não vou saber nada de ninguém. E aí é aquilo, ninguém se mexe na vida de ninguém, aí não vai ter problema. Eu sei que isso não é possível porque a Bíblia não nos chama isso, né? A palavra de Deus não nos chama isso. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, e o Espírito dele habita em cada um de seus filhos, para que nós vivemos agora em união com ele e uns com os outros, nessa união que o Espírito Santo já criou. Então, assim, eu sei que correta eu não estarei se eu estiver fazendo isso. Mas o que eu acho impressionante mesmo no corpo de Cristo e que a gente perde isso se a gente não estiver se envolvendo, principalmente se você não estiver mais indo à igreja, não é que esses problemas não existem. É que esses problemas de pecados, né, batendo aí em pecados, dentro do corpo, dentro da igreja, o grande diferencial é que nesse envolvimento, Jesus está trabalhando em cada um e nós somos levados ao arrependimento. E o que é lindo de ver é que como que o Senhor vai trabalhando no coração de cada um, ainda que leve tempo mesmo, porque o coração vai ser moldado nisso. É lindo de ver as pessoas se arrependendo e os relacionamentos tendo possibilidade de ser restaurado por causa de Cristo. Por causa de Cristo. O que é muito, muito diferente do que a gente vê longe de Cristo, né? Que as pessoas, quando se arrependem de alguma coisa, tem a ver com elas e não a ver com Deus. Não porque Deus está trabalhando nelas, não porque elas entendem que o pecado delas é primeiramente contra Deus. Mas na igreja não, na igreja quem é crente mesmo vai ser levado ao arrependimento de uma forma ou de outra, mas uma das formas é usando os irmãos, é usando o corpo de Cristo para isso, né? É sofrer o dano realmente, estar no corpo, a gente sentir esse dano também, mas principalmente, no final das contas, muito mais do que o dano, é o privilégio de ser usada por Deus, de ter irmãos sendo usados por Deus na sua vida e o privilégio de ver mudança nas pessoas e em você. É maravilhoso você poder olhar para as pessoas e falar assim, nossa, essa pessoa
Ela era uma há 2 anos atrás e agora ela é outra. Olha como Deus trabalhou nela, sabe? A gente pode continuar essa conversa, mas eu quero te dizer que essa conversa ela já existe começada, iniciada e finalizada no meu livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, publicado pela editora Fiel, agora, né, lançado em março, dia 15 de março. E eu quero convidar você a conhecer esse livro aqui. Eu trato de assuntos muito, muito, muito específicos dele, como maldade, intolerância com as diferenças, falo sobre orgulho, falo sobre egoísmo, falo sobre inveja, ciúmes, falo sobre mentira, maledicência, fofoca, ressentimento, amargura, e especificamente nesses relacionamentos entre as mulheres. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário, se você quiser conhecer. E, bom, eu espero que você goste, assim, é um livro que o meu principal objetivo, assim, é que a gente repense o nosso amor pela igreja local, pela nossa família da fé, né? A começar, então, pelas nossas irmãs em Cristo. Então, vou deixar o link aí e a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre isso. Me conta aí sobre se você já leu o livro, inclusive, ou se você tá lendo, o que você tá achando. E até o próximo vídeo.